E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia abençoado, graças a Deus, hein? Aproveitamos o dia de hoje para fazer muito lucro, para entender o movimento do mercado, para aprender o que o mercado estava fazendo, compreendemos tudo o que ele fez. Foi um dia espetacular e muito abençoado, tá? Muito risco, pouco ego, fazendo o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito. Vou passar tudo isso aqui para vocês. Eu gostaria de pedir para você para fortalecer aqui no like, dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo, comentar. Ou você que pegou o dia de hoje, que operação que você fez, onde você operou, foi no índice, foi no dólar. Deixa aqui nos comentários que isso me ajuda bastante, tá, galera? A trazer sempre mais conteúdos para vocês. Você que quer participar da mentoria, também na descrição desse vídeo tem tudo o que você precisa para entender o que a gente faz, como a gente faz, para você estar apto a operar lá com a gente. Bacana? No mais, vamos para esse vídeo aqui que está um sucesso. O dia de hoje foi espetacular. Vamos começar aqui com o nosso dolinha, tá? O que o dólar fez no dia de hoje? Nossa movimentação do dólar foi um pouco chata, que abriu capturando liquidez nesse topinho. Felipe, como é que você sabe que é captura de liquidez? Porque o mercado, do jeito que ele entregou, é uma captura de liquidez para voltar num ponto mais líquido, para soltar a boa, tá? Para validar uma continuação. E aí, não tem muito o que fazer, é simplesmente um movimento de queda. Poxa, Felipe, se ele tivesse pelo menos rompido essa região, dava para ter vendido nessa basezinha, né? Seria mais ou menos aquele trade que aconteceu ontem lá no índice, lá no gráfico, certo? É a mesma ideia. Só que quando você não tem uma quebra de estrutura, favorece a melhor operação fazer desse jeito? Não. Dá para fazer essa operação? Dá. Eu, particularmente, Felipe, não gosto de usar esse tipo de operação sem que o mercado quebre essa estrutura aqui inferior. Pô, Felipe, mas eu acabei fazendo e consegui pegar essa queda aqui. Parabéns demais, fico muito feliz, tá? Espetáculo de trade. Felipe, eu acabei observando que ele rompeu essa estrutura, iniciou uma nova referência e esse ponto aqui, por mais que ficou colado no 50%, gerou uma operação. O que você acha? Perfeito do mesmo jeito, galera. Olha lá. Olha só. O movimento inteiro seria esse. O que quebrou a estrutura seria este. E aí, o que você teria? Uma operação interessante demais para você executar, para você fazer, para você aproveitar. Felipe, você gosta desse tipo de trade que eu já vejo que você não faz tanta operação nos 50%. Galera, tem todo um tipo de contexto para você fazer suas operações. É muito do movimento que você está analisando, da hora que você está analisando. Foi uma saída de notícia muito importante, por sinal. E com essa notícia, você tem que aproveitar quando o mercado te entrega esses movimentos. Quando o mercado te entrega essas operações. E você aproveita a volatilidade do momento para lucrar bastante. Muito top, muito top, muito top. E aí, esse movimento acabou acontecendo, gerando, tá? Lembra que eu deixei marcado para vocês no pregão de ontem, que era a expectativa de compra nessa região? Olha o mercado voltando aqui com maestria nesse breaker block. Olha que top esse trade que aconteceu nessa região. Olha esse movimento que o dólar está finalizando com uma expectativa muito, muito da hora. Pô, Felipe, mas eu acabei entrando nessa região, ele me estopou no detalhe e foi embora. O que eu faria? Galera, tem dois tipos de situação que você precisa saber quando você está numa região compradora e acaba tomando uma violinada. Tem trades e trades. Imagina só, o mercado chegou numa região que seja compradora, seja vendedora. Esse tipo de, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos usar essa referência deste POI para você entender o que eu vou explicar aqui agora. Você sabe que aqui essa região do Breaker Block é uma região extremamente interessante para você comprar. É uma região compradora, uma região que dá para você usar como referência. E aí, você toma uma violinada como essa. Como saber se eu posso entrar de novo caso ele quebre uma estrutura num gráfico menor e volte para me dar a operação dentro de uma estrutura menor para poder operar? Muito simples. Você vai analisar o tipo de stop que você levou. Esse é diferente deste? Este movimento de rompimento é diferente? Bom, Felipe, mas o mercado acabou voltando depois. Quero que você interprete a diferença dos dois movimentos. Isso daqui é violinada. Isso daqui não caracteriza para você uma nova oportunidade de comprar nessa região. Ah, mas se eu tivesse descido o tempo gráfico, teria dado certo, teria pegado.
Só que aí você teria que esperar esse movimento acontecer. A quebra da estrutura oficial e o mercado voltar antes de chegar no topo. Neste caso aqui, você tem que esperar a quebra de uma estrutura antes do mercado chegar no seu alvo técnico e voltar para você pegar esse trade. Olha a diferença das duas situações. Olha que importante e imponente esse insight que eu estou te passando. E aí você sim poderia efetuar uma nova entrada. Pô, Felipe, mas esse é um trade mais difícil, mais complicado para me fazer, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, eu aconselho, fica de fora. Toma um stopzinho curtinho, mas ele foi embora. Galera, o mercado é soberano e isso vai acontecer em algum momento. Não tem problema nenhum. Um stop fazendo a coisa certa. O que você não pode fazer? Ixi, tomei o stop, ele tá voltando. Vou comprar de novo aqui, galera. Isso aí você já tá ficando desesperado. Por mais que você possa acertar. Fazer um trade como esse, que é um trade de vingança, não é o certo. Porque o mercado acaba subindo, você até acertaria a operação. Só que ele acaba voltando, você estopa no zero ou perde de novo a mesma operação para depois o mercado. E aí você fica dobrando o seu stop, perde toda a razão e faz tudo que não deveria fazer. Então, muita atenção em alguns detalhes, em algumas nuances, tá ok? Nossa movimentação aqui para o pregão de amanhã é muito tranquila, é muito simples. Vamos deixar marcado este camarada aqui de baixo, tá? Com uma expectativa do preço, se validar, voltar nessa região, voltar nesse ponto, para aí sim a gente balizar uma boa operação, tá? Balizar uma boa operação de compra abaixo desta liquidez. Felipe, você não concorda que aqui ele rompeu essa estrutura? Então, com este rompimento de estrutura aqui, validaria para a gente tanto este Fair Value Gap que aqui se encontra, quanto o Order Block mais abaixo? Sim. Então, eu pegaria principalmente esse Fair Value Gap aqui para usar como referência uma possibilidade de operação. E, obviamente, este Order Block aqui do fundo para uma entrada muito interessante, tá? Essa é a movimentação do dólar para quem está apostando no cenário e no viés comprador. Pô, Felipe, eu quero acreditar que este rompimento aqui é para o mercado cair. Esse ponto aqui é interessante para mim somente nas operações de confirmação. E do jeito que o mercado está se movimentando, esse aqui não é um trade 100% favorável para você fazer no cenário de risco. Por quê? Porque ele já fechou na região de você operar. Ele não está te dando a oportunidade de chegar nessa região, avaliar o risco e efetuar a entrada. Ele já fecha em um ponto. E aí você precisaria aguardar o mercado chegar, validar uma quebra de estrutura no gráfico menor, criar liquidez e aí sim você ser vendedor. Ô, Felipe, eu quero vender aqui em cima, porque como ele manipulou, capturou essa liquidez aqui do topo e jogou, quebrou a estrutura, eu aprendi que você mostrou que aqui é um ponto interessante e forte para se operar. Perfeito. É um ponto muito mais interessante, acima dessa liquidez, nesses camaradas ali para você vender e vender com muito maestria. Tá no índice. Lindo, 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 lindo movimento, tá? A gente foi comprador do índice, movimentação do dia de hoje. Mas ele deu a venda depois, mas eu acabei encerrando meu dia com essas comprinhas e acabou ainda num trade violento demais na venda. Nosso movimento foi o seguinte: o índice abre perdendo fundo. O que isso significa? Já abre capturando a liquidez que foi, mesmo que eu até não gostei, até falei com o pessoal lá, falei bastante sobre isso lá na sala, eu queria que ele capturasse um pouco mais para mim validar essa subida. Só que você tem que entender sempre de estruturas. Como que o mercado se movimenta, tá? Ele se movimenta perdendo fundo, com estruturas de ondas impulsivas, ondas corretivas, que são as mitigações, tendem a ser ondas complexas, movimentos chatos de se operar. Por mais que é muito top e é ascendente esse movimento aqui, gerou um trade muito bom, o movimento principal foi de queda. E você precisa aproveitar, você precisa entender, você precisa surfar isso daí. E o que aconteceu no pregão de hoje? Abrimos lá na movimentação, fomos lá para o gráfico de 1 minuto, tá? Não se esqueçam desse cenário que eu expliquei para vocês aqui ontem. O ponto dos 50% não era o mais interessante. Dependendo do tanto que o mercado andasse, essa região seria muito importante para você operar, tá? Principalmente como? Com a abertura lá para baixo, essa liquidez seria ideal, o mercado bateria nesse fair value gap e aí sim você teria um belo trade. Mas é isso que sim. E esse outro camarada que é essa base zona que o mercado acabou gerando aqui, eu poderia usar ela como referência?
Eu acabei não usando, mas vou explicar isso aqui para vocês. Para mim, o ponto principal era este, como eu deixei desenhado, porque captura liquidez, quebra estrutura e valida a sua venda, tanto que você pode observar que foi uma venda espetacular, rápida, simples e direta. Tudo que o mercado demorou para subir foi rápido para cair, tá? E a notícia que saiu, a notícia, galera, sempre mais acelera o preço do que altera. Leva o preço para a região mais importante que ele tem. Lá no gráfico de um minuto, o que a gente ficou analisando, tá? A abertura de hoje, a primeira operação que a gente acabou procurando fazer foi nessa região aqui. Quando o mercado teve esse retorno neste ponto. Ô Felipe, mas foi um pouco complicada essa operação aqui, concordo. Eu particularmente era para ter entrado nessa região aqui. Como você sabe, no 1 minuto, qualquer estrutura quebrada com pavio já gera para você uma oportunidade. Infelizmente, é um tipo de trade que às vezes passa despercebido pela gente, porque ele é muito rápido e muita gente, e às vezes até eu mesmo, não concordo muito com quebra de estrutura com pavio. Mesmo explicando isso pro pessoal lá falando, a gente às vezes fica um pouco receoso. O mercado deu o trade e acabou acelerando. Como eu disse, gosto desse tipo de movimentação que quebra estrutura com o corpo real, mesmo usando um gráfico curto. Onde que foi a minha operação? Meu belo trade foi dentro deste POI aqui. Marquei este Fair Value Gap, como eu estava usando essa referência aqui, mínima e máxima, usei apenas o Fair Value Gap do 50% para baixo, na minha região de demanda. Acabei comprando exatamente nessa mínima aqui, que é esse movimento forte aqui, efetuei a compra, o mercado beliscou 400 pontos liso aqui para cima. Aí teve aluno que já estava posicionado e não saiu desse trade, tá? Aguentou tudo aqui. Eu acabei executando lucro nessa região e fui procurar uma nova operação para mim conseguir entrar. Teve outra oportunidade? Teve. O mercado quebra estrutura uma vez mais, cria liquidez. Eu deixei marcado aqui, galera, como oportunidade de entrada. Dois erros que eu acabei cometendo. O primeiro erro que eu cometi foi não ter recomprado aqui. Por quê? O mercado quebrou estrutura uma vez mais, validou este order block, eu deveria ter efetuado compra. Seria mais um trade, novamente aqui mais 400 pontos, seria uma somatória aí pouco mais de 800 de forma objetiva. Segundo erro que eu acabei cometendo, tá? Na hora que o mercado aqui, na hora que o mercado voltou depois de quebrar essa estrutura, marcar a liquidez, eu não marquei este order block. Eu tentei fazer um pouco mais de refino. Minha ordem ficou aqui. Fiquei a 10 ou foi 15 pontos de ser acionado. E aí teve aluno que conseguiu aumentar a mão um pouco antes, que foi mais ousado do que eu nessa execução, e o mercado foi liso. Para mim, esses foram os dois erros que eu acabei cometendo. Seria mais 400 pontos nessa alta aqui, ó. Você pode observar, tá? E fazer a somatória desses pontos aqui, ó, mais 400 pontos, ou seja, em apenas 3 trades simples e objetivos, era para ter feito mais de 1.200 pontos de forma objetiva, simples e muito lucrativa. Felipe, eu poderia ter feito essa venda nessa região aqui, considerando o mesmo conceito, quebra de estrutura, validação de entrada? Sim, só que até falei com o pessoal, gente, a gente faz essa venda aqui para voltar comprado dessa basezinha aqui que o mercado gerou. Ô Felipe, mas não voltou a testar na base. Esse foi um ponto ruim. Então esse é um tipo de trade para quem acaba pegando. Como que faz? Executa de uma forma mais simplista. E como que vai executar isso daqui? Tendo que não ter vergonha nenhuma e saindo do zero, validando esse belo movimento aí e não ficando casado com o trade. Felipe, quebrou uma vez mais a estrutura aqui. Eu posso desenhar essa referência? Deve. Olha o seu trade aqui nessa situação. Acabei já não estava mais operando, já tinha realizado o que eu precisava fazer para o dia, tá? Pegamos esses movimentos aí e foi interessante este mais uma operação. Poxa, Felipe, e aí depois o que o mercado faz? Aí você vai lá para o gráfico de 5 minutos, observa que ele chega na região que você deveria vender. Executou a venda no risco? Não. Ficou de fora? Você tem que ser paciente. Como que você é paciente? Analisa isso daqui. Opa, mudou a característica quando perde esse fundo. Ou, se você for mais rápido aqui, use essa região. O que você precisa saber é que o mercado volta lá no topo para te dar o trade. Felipe, eu não peguei aqui, ainda fiquei mais cauteloso. Olha só, novamente, o mercado te dando outra chance de entrar na operação, mudando a característica, validando o Fair Value Gap. Olha o trade que você tem. Felipe, ainda quis mais ainda. Aí você acaba ficando de fora, porque você vai esperar aqui
ou este fair value gap, o mercado não volta. Poxa, filho, eu poderia ter marcado essa base como referência? Vamos ver. Sua referência ficaria desse jeito. O mínimo que você deveria pegar como boa referência seria essa. E, felizmente ou infelizmente, você poderia usar esse camarada aqui como boa oportunidade de entrada. Só que um POI colado no 50%, eu fico de fora. Se você pegou, você acertou um trade espetacular na queda. Felipe, ele quebrou de novo ali para baixo. Onde que eu pego minha referência? Este topo com este fundo. E onde que está a sua operação? Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que eu uso Fair Value Gap devidamente validado, colado no 50%. Para mim já é operação válida para continuação. Olha mais uma chance que o mercado te entrega para você lucrar, aproveitar e operar, mesmo que você ter ficado o dia praticamente inteiro posicionado. Simplesmente operando as microestruturas do gráfico de minuto ou usando a única referência do gráfico de 5 para ser altamente lucrativo. Dia extremamente espetacular e que você conseguiu aproveitar. Espero que você tenha entendido todos os movimentos que aconteceu no dia de hoje. O que a gente faz é ao vivo, lá na sala, na parte da manhã. Depois, a gente fica debatendo lá no grupo todas as possibilidades que o mercado vai dando durante o pregão, onde pode gerar uma oportunidade, o que pode entregar de volatilidade, quais as expectativas que a gente tem. O que é importante para você é aplicar na hora que está acontecendo. Não adianta nada você chegar aqui para mim e falar que você viu isso tudo, porque depois que eu explico, é muito fácil, né? O que é válido é você saber aplicar isso na hora que o mercado está em andamento. Todos esses movimentos a gente passa de forma simples, objetiva e ao vivo para você. Não perca mais tempo, preencha o formulário, não fique de fora e venha fazer parte do nosso time. Felipe, pergunta amanhã o que eu tenho? Eu tenho, infelizmente, o mercado travado aqui. A expectativa minha é quebrar a estrutura para validar, olha só, para validar esses pontos no gráfico de 5 vendedores. Felipe, eu não quero ser vendedor, quero ser comprador de índice. O que eu tenho que esperar? O gráfico de 1 minuto, manipular esse fundo, mesma coisa que aconteceu hoje, tá? Manipular o fundo, seja com sweep, um movimento mais forte ou um movimento mais rápido, quebrar a estrutura no minuto, e aí sim nós seremos compradores. Não se percam, principalmente na referência principal, que é a referência total do mercado, tá ok? No mais, queridos, paciência e atenção, vamos fechar essa semana com chave de ouro, graças a Deus aí, invictos essa semana, tá? E realizando muito lucro. Muito risco, pouco